pauta. Vamos. Eu acho que o assunto do dia, não tem como a gente não começar com esse assunto quente, que é o que está fervendo, é a questão dos projetos que foram aprovados hoje, o 442 e o 446, Verdade. 2022. Para quem não acompanhou, de forma resumida, assim, o que foi essa vitória hoje na Câmara, que são dois projetos de sua autoria, o que representa isso para a população e como que foi conseguir essa aprovação, que foi tranquila a votação hoje, né? Cara, de forma resumida, mas é importante contar a história. Cria-se Belo Horizonte em 1897. Começamos bem. Surge o bonde em 1902. Essa cidade foi exemplo de mobilidade de transporte coletivo até a década de 40. Por causa das más inspirações lá dos Estados Unidos, a gente passou a priorizar o carro. Veio a ditadura. Vereador e prefeito não eram mais eleitos. O governo federal e a mutreta somada aos empresários de ônibus, cuja primeira geração surgiu nos anos 60, acabou com o transporte coletivo de qualidade e passou a investir em ônibus de péssima qualidade. Para além disso, a expansão da cidade não foi mais planejada. Anos 60, 70, 80, ditadura militar, varrendo o pobre para a borda, tudo isso vai colapsando num problema gravíssimo. Vem a Constituição, anos 90, é criada uma tentativa de organizar tudo num primeiro contrato de ônibus em 1998, que dura 10 anos, mas não dura bem. E em 2008 foi feito um contrato de ônibus que é o puro cartel. Foi tudo arranjado para que a terceira geração daquelas famílias lá dos anos 60 dividissem o butim e prestassem serviço num contrato de 20 anos de duração. Então esse contrato de 2008, em teoria, vai até 2028. Em 2016, um certo vereador se elege falando, isso não pode continuar. Então a primeira coisa que eu queria era mostrar que o contrato era uma mutreta. Todo mundo falava da caixa preta, mas ninguém abria. No primeiro mandato eu tentei, não consegui. E no segundo mandato, finalmente, eu consegui abrir a CPI. Quem assistiu e quem acompanhou, uma pena que eu não tivesse na mídia social para dar mais detalhes, mas a mídia fez muita cobertura, ficou claríssimo. É um cartel. As pessoas, para dar o custo do ônibus, pegavam nota fiscal de combustível do interior de Minas Gerais. Loucura. Loucura. A auditoria prestada muito ruim. E aí, ao mesmo tempo que eu queria mostrar o tamanho do erro e do crime, eu também queria propor soluções. Então, no ano passado, a gente criou um comitê para discutir as mudanças contratuais. Foram 6 reuniões e o ex-prefeito fechou. 3 meses depois, a primeira crise. Empresa de ônibus começa a parar. O novo prefeito que está no cargo reabre o comitê que eu sugeri. Foram 30 reuniões de grupo de trabalho e, ao mesmo tempo, eu sou convidado para fazer parte de um mestrado que eu me orgulho muito em cidades na London School of Economics. Hoje é a instituição talvez que tem o melhor curso para cidades. Para cidades. Ou seja, como é que você planeja uma cidade, como é que ela funciona e tal. Então, eu fui cercado de especialistas do mundo inteiro, como Carlos Moreno, como Philip Roth, Savas Verdes. E o seu trabalho de conclusão, né, a sua dissertação, você tem que atender o cliente. Meu cliente é o FUAD. Então, esses projetos que a gente aprovou hoje são fruto de um conhecimento que eu venho acumulando nos últimos anos, especialistas do mundo todo, e o que eles mudam para quem está acompanhando. Vamos pegar 3 problemas graves de quem usa o ônibus Belo Horizonte. Atraso, superlotação e, sobretudo, má qualidade. Bom, primeiro problema a ser resolvido, e eu sei porque eu já fiquei empilhado no 9502 indo para o Colégio Militar, ficava ali na Amazonas tentando me posicionar bem para pegar o 5401 para ir para a PUC, sem ter que ficar ali, sem ir, né, sentado e tal. Então eu sei o que as pessoas passam, isso é um saco. A superlotação ela só vai ser combatida quando a gente muda a lógica. Hoje a remuneração é por passageiro. Então todo mundo paga e o empresário, portanto, ele é quase que motivado a botar muita gente no ônibus empilhado. Agora, com o projeto de lei da minha autoria que foi aprovado hoje, você vai remunerar quem está prestando o serviço por quilometragem. Então não adianta, pode ter pouco ou muito passageiro, eles vão receber pela quantidade de ônibus que tiver na rua, sobretudo no horário de pico. Então aquelas cenas de todo mundo empilhado não vão existir mais. Mas aí não pode, desculpa te cortar, porque aí eu tô assim, claro, fazendo o papel do cara por que pega favor, o ônibus. Por favor. Se aí ele coloca mais ônibus, é mais quilômetro rodado. Mas aí o trânsito para. Por isso tem o projeto de lei 444 também, da minha autoria, com faixas exclusivas. Porque não é justo quem está no ônibus demorar o mesmo tanto que quem está no carro. Uma cidade que dá certo não é feita para carro, é feita para pessoas. Em qualquer lugar do planeta é transporte coletivo de massa. Então, você me matou muito bem,
Se vai ter mais ônibus, tem que ter mais vazão. Por isso as faixas exclusivas, que hoje são exceção na cidade e passam a ser regra. E por fim o 446, também da minha autoria, que retira o dinheiro do ônibus. Isso é assim, nós estamos atrasadíssimos, né? Porque hoje você vai em qualquer cidade mais evoluída do planeta, você pega seu celular e passa. Não tem que comprar o cartão, fazer o cadastro, não. Só o cartão de crédito ali, ou para quem quiser que tenha o cartão. Então, isso ajuda também o fato do motorista hoje que está recebendo ali uma nota, tem que dar o troco. E isso também facilita a corrupção. Porque se você tem muito dinheiro dentro do ônibus, isso vai, né, ter fins muito complicados. E além o mais da bandidagem, né? Que vai para assaltar. Mas o mais fundamental é a inteligência. Ou seja, a partir do momento que você consegue medir onde a pessoa entra e onde a pessoa sai, aí você redesenha as linhas. Mas o mais crucial para a gente remodelar a mobilidade na cidade é o redesenho da cidade. Da cidade. Se você estuda a história das cidades e da construção de Belo Horizonte, por exemplo, como é que um bairro, e com todo respeito, obviamente, quem mora lá, e tem muitos eleitores, no Buritis, ele foi permitido? Ou seja, você tem 2 entradas, empilha prédio, com muita garagem, deu trânsito. Nunca brincaram de SimCity, né? Ou seja, se você não tem um modelo de adensamento válido, e veja que prédio não é responsável por trânsito necessariamente. Cidades como Tóquio e Hong Kong têm muitos prédios, mas a mobilidade funciona. Por quê? Porque o crescimento da construção civil vai acompanhado da mobilidade. Uma pergunta: por que aqui nas estações de metrô, aqui de onde não tem, de Belo Horizonte, não tem prédio? Ou seja, assim, onde está a nossa linha de metrô, que você podia ter um adensamento urbano, não tem prédio. Por que o Barro Preto, que tem metrô, tem linha de ônibus, está ali do lado, não tem prédio? Então, assim, essa ideia de que o trânsito é só carro, não, ele é um planejamento urbano. Por isso que é da minha autoria também o projeto de lei que fecha a BH Trans e cria a Superintendência de Mobilidade ligada à Secretaria de Planejamento Urbano. Eu sei, talvez para quem está assistindo não é muito técnico, mas não tem solução simples para problema complexo. E a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Porque, na verdade, nós estamos tentando corrigir os erros desde a década de 60 aqui em Belo Horizonte, né? E não é só a gente que passa. Nesse mestrado que eu tô, é muito bom porque assim, eu tô com um cara que está construindo a nova capital do Egito, com a moça que é responsável pelo fim da seca na África do Sul, pelo outro dos VLT lá em Bordeaux. Então você vai bebendo de um conhecimento muito interessante. Todos os países latino-americanos, da África e da Ásia, que ficaram sob a influência dos Estados Unidos na Guerra Fria, têm os mesmos problemas de trânsito. Por quê? Porque a exportação do modelo urbano americano baseado no carro, e que era muito bom, obviamente, para os Estados Unidos, ferrou com esses lugares. Eu amo o JK, modelão para mim, mas nisso ele pegou a curva errada, né? Sabe o que